Acontece como conhecimento, como aconteceu com tudo, que a fé está customizada. Significa que cada pessoa adapta a si. Agostinho diz com toda clareza que a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. E esta é a regra de hoje. Olha que Agostinho não conheceu o que acontece hoje. Essa é a regra de hoje. Você é católico? Sou. Então o Papa é infalível. Não, não acredito nisso. Maria é virgem. Ah, não, essa parte eu não concordo. Você é contrário à pílula anticonceptiva? Não, eu sou a favor da pílula. Não, você acha realmente que é pecado, por exemplo, isso e aquilo? Não, isso não. Então, meu filho, o que você é? Já que nenhuma das crenças católicas é sua. Mas é a customização da fé. Não, a igreja diz isso, eu vi na Bíblia, mas eu acho que é assim. Essa é a autoridade contemporânea. O eu se sobrepõe a tudo. Ah, eu sou católico, mas eu gosto de acreditar na reencarnação. Bem, o Papa Pio IX definiu como heresia a reencarnação. Mas como você responde? Não, mas o Papa é o Papa, eu sou eu, e eu acho. Ou seja, eu não estou pensando que alguém deva ser dogmático ou não. Não estou pensando se alguém deva acreditar ou não, ser fiel à linha da sua igreja, adventista, presbiteriana, luterana, católica ou da comunidade judaica. Eu estou pensando como eu customizo a fé, como eu adapto ao meu interesse. O Deus do século XXI é, de todos os períodos da história, o Deus mais pessoal e subjetivo. É o meu Deus, não é o nosso. Ele é o menos autoritário e o menos exigente. Ninguém acredita que será condenado, isso é uma característica brasileira. A Veja fez uma longa pesquisa. Ninguém acredita que vá para o inferno. Na Idade Média, as pessoas tinham quase certeza que seriam condenadas. Hoje, ninguém mais vai para o inferno. E a pesquisa da Veja incluiu presídios e políticos. Ninguém vai para o inferno. Quando eu era criança, na aula de catequese, o padre Alexandre, em São Leopoldo, falava da visão das crianças de Fátima que caíam no inferno como folhas de outono. E a gente se assustava, eu pelo menos me assustava. O inferno está fechando as portas por falta de candidatos. Todos se acham dignos do paraíso. Essa é uma característica contemporânea. A fé se customizou e Deus me entende. Deus me entende. Bandidos, gente, fazem o sinal da cruz antes de assaltar. Isto é uma característica específica nossa. Temos um certo panteísmo, ou seja, é um Deus diluído em todos os lugares, um animismo panteísta, e a subjetividade, é o meu Deus. Eu rezo do meu jeito, do jeito que eu gosto, nas ocasiões que eu acho importantes. A relação é individual, não rezo mais pelo país. Eu rezo sempre por mim e pela minha família. E, finalmente, ela é sempre positiva. Padre, pastor, rabino, mulá islâmico, que fale muito em compromissos, em obrigações e outras questões, perde público. Eu tenho que ser positivo. Essa é uma imagem de um pintor famoso e que faz esse Jesus pop. É uma imagem clássica do coração de Jesus, é um Jesus do século XVIII para o XIX, essa imagem, mas foi aqui adaptada a uma linguagem pop. Jesus com um coraçãozinho na cara. Não é ruim nem bom, o historiador não faz isso. Isto é apenas uma infantilização customizada da imagem de Jesus. Não é menos fiel, já que não temos nenhuma imagem de Jesus. Não é menos fiel à imagem original, mas é uma customização de um Buddy Christ, de um Cristo legal, que me entende sempre, que está sempre ao meu lado, que não estabelece obrigações. Nós temos hoje, como em tudo, inclusive na lei, uma religião dos meus direitos e nunca dos meus deveres. Isso vale para a Constituição brasileira, isso vale para a religião também. Ser cristão significa que Jesus me protege, óbvio. Mas também significa que há um conjunto de obrigações baseadas nesse compromisso. Isso está embaixo. Jesus amigo, Jesus protetor, Jesus Buddy Christ, Jesus legal, é hoje uma marca. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus simpático, Jesus handsome, bonitão, estendendo a mão, é o meu melhor amigo. O Jesus da cruz está embaixo. No Congresso Brasileiro existe um crucifixo. Me entrevistaram uma vez, perguntaram o que eu acho. Eu disse, olha, só tem um problema, não sei como não deu processo, mas eu disse. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E no Congresso tem 513 deputados. É demais. Eu acho que nem Jesus merece
essa carga, né? 2 ladrões ainda conseguiu converter um. 513 deputados, gente. Eu pediria a retirada do crucifixo por motivos religiosos e não de Estado laico. Pediria por respeito a Jesus. Respeito a Jesus. Outro traço da crença atual é que ela tem que ser o mais catártica, ou seja, a palavra catarse, palavra aristotélica, o mais cheio de energia, missa animada, seja ela carismática, seja ela um culto neopentecostal. Mesmo naquele protestantismo que é o limite entre o protestante histórico e o pentecostal, que é o batista, um bom culto é aquele culto animado. Erguei as mãos, dai glória a Deus, canta, anima. Então, a ideia de um rito catártico, que as pessoas vão na marcha com Jesus, que vão numa missa carismática, ou vão num culto neopentecostal, é outra característica dessa crença. Ao lado de um fenômeno urbano típico da década de 70 em diante, que é o New Age. Teorias orientais, Yin, Yang, da teosofia, do taoísmo, que atinge a teosofia, ecologismo, Deus está nas árvores, nas cachoeiras, animismo, Deus está diluído na natureza, e assim por diante. Essas religiões da nova era entendem o sagrado como geral, que você deve sentir a grande metáfora que é a energia. As pessoas fazem isso, meditam sem meditar, tiram poses porque é New Age. A influência da astrologia, do I Ching, da angelologia clássica, ou seja, da parte da teologia que estuda os anjos, do tarô, de símbolos de boa proteção, de incorporação de elementos de outras religiões, por exemplo. É o caso do Brasil, onde passamos nos últimos 30 anos a utilizar branco no Ano Novo, influência de cultos afro-brasileiros. A crença de que tudo isso faz parte de um processo geral, já que não é uma ordem nem cristã, nem especificamente católica, se vestir de branco no Ano Novo. É um conceito do sagrado, um conceito geral do sagrado que incorpora elementos de Kabbalah, incorpora elementos da tradição judaica da interpretação dos números, elementos de angelologia e assim por diante. Há uma nova consciência que mistura conceitos indígenas, culto à natureza, chás, maconha, ayahuascas, ervas e assim por diante. Essas pessoas fundem num sincretismo contemporâneo essa crença. A fé atual é uma forma de prisão imanente, ou seja, naquilo que a gente considera de material, imanência, aqui e agora, hic et nunc. Aquilo que eu considero de imanente, atual, individualista. É difícil saber, apesar da imensa importância da religião hoje, institucional e pessoal, os dois campos. É difícil saber se a fé média das pessoas é uma forma sofisticada de ateísmo religioso. Ou seja, que elas se aproximam de Deus para não colocar o delas na reta, mais do que para se entregarem a um plano. A fé exigente dos evangelistas, a fé exigente dos grandes santos, tenho que pregar, ai de mim se não o faço. A fé que tira alguém do seu conforto em Lisboa e o leva para a Itália, Santo Antônio, a fé que faz alguém dar seus bens, Francisco, a fé que muda a vida de um homem dissoluto, como Inácio, ou como Agostinho, a fé que faz uma jovem bonita e rica, como Clara, abandonar tudo e entrar numa vida. Esta fé é uma fé de entrega a um plano maior. Esta fé atual é uma fé que me favorece em tudo. Se eu estou triste, Deus me consola. Se eu estou alegre, Deus me confirma. Se eu tropecei, Deus me ampara. E se eu tenho metas, Deus me leva a elas. Eu diria, não sendo religioso, que o maior desafio dos religiosos hoje é cristianizar os cristãos. Esse é o grande desafio. O desafio do século XV era cristianizar indígenas, 16, no 19 eram os asiáticos, os africanos, idólatras, liberais, ateus. Hoje o desafio é cristianizar os cristãos. Esta é a questão e o grande desafio contemporâneo. Esta é a grande questão. Quer dizer, como enfrentar um ambiente que formalmente é religioso e na prática é completamente egoísta, voltado para si e totalmente alheio a quaisquer desafios religiosos possíveis. Né? Como falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas só não tem no coração e na atitude. Esse é um desafio de tempo. É o mesmo desafio de sempre. Como falar da lei para doutores da lei, para escribas,
e para fariseus, aqueles que pagam o dízimo sob o cominho e não entenderam o básico. Esse é o desafio contemporâneo do mundo líquido. Era o que eu tinha a dizer na hora que me reservaram. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado.